Agora sim. Muito bem, pessoal. Boa tarde a todos. Iniciando mais uma aula aí da FD 336, Prática de Pesquisa em Educação Física, Análise de Dados Quantitativos. Gostaria de solicitar a todos aí para fazer a postagem lá no chat, autorizando, então, a gravação dessa aula e posterior, para que a gente possa, posteriormente, compartilhar aí, resguardado os direitos de imagem e tudo, né? Conforme reza aí a regra, eu solicito a todos aí presentes na sala que autorizem desde já aí a divulgação dessa aula, ok? Muito bem. O objetivo, então, nosso é recordar alguns conceitos estatísticos, né? Sobretudo no que diz respeito à análise descritiva e análise inferencial de dados. Vocês já aprenderam a como organizar a planilha de dados, agora vocês têm todos os dados tabulados, bonitinho, e a gente vai então partir para a próxima etapa, que é começar a extrair informação desses dados através da análise, né, desses dados, a análise estatística. E o primeiro passo é sempre a realização de uma estatística descritiva, ok? Então, o primeiro material que eu vou compartilhar com vocês é justamente o material sobre estatística descritiva, que está disponível lá na nossa plataforma. E, em seguida, eu vou... a gente vai conversar sobre os conceitos de estatística inferencial, principalmente o intervalo de confiança de 95% da média, ok? E o tamanho do efeito. Tá joia? Muito bem. Ok, só um minutinho. Alguma dificuldade aqui para poder compartilhar aí com vocês. Isso aqui é sempre acontece. Só mais um minuto. Vamos lá, meu querido. Compartilhar. Opa, agora sim. Conceitos estatísticos, análise descritiva. Já já deve aparecer para vocês então aí a tela, né? Eu não vou colocar no modo tela cheia aqui, por alguma questão aqui técnica, sempre quando eu faço isso, não muda aí para vocês. Então, para que eu possa acompanhar da melhor maneira possível aqui também, eu pretendo manter nesse formato. Para vocês aí tá bem visível a tela? Tá sim, professor. Ok, muito bem. Então vamos em frente, pessoal. Da organização do banco de dados à análise descritiva, né? Confirma para mim se trocou a tela. Sim? Trocou sim. Beleza. Então, a primeira parte aí, né? Esse primeiro slide é um slide mais conceitual mesmo, né? Sobre para que serve a estatística, o que a gente consegue fazer com ela, tá certo? E qual é a finalidade. Então, assim, o mais importante desse slide, né, é você guardar que a finalidade da estatística, veja que ela é um meio, né, e não necessariamente um fim em si mesma, tá certo? Ela é um meio de você extrair informação dos dados que você coletou, visando estabelecer a significância, ou seja, a confiança naquele resultado que você obteve com a sua coleta de dados, e também, né, o significado, ou seja, a relevância, a importância. Por isso a gente aborda, né, e vai falar um pouco mais à frente, de duas questões, né, a significância estatística
que visa você obter a confiança no seu resultado, ou seja, o quanto o seu resultado obtido é um resultado real ou devido ao acaso. E o tamanho do efeito, ou significância clínica, prática, que vai dizer para a gente o seguinte: tudo bem, eu encontrei uma diferença entre dois grupos, mas na prática essa diferença ela é pequena, moderada ou grande? Né? O meu resultado ele é tão importante assim? Né? Então, com isso, esse slide ele é mais conceitual mesmo, de coisas que a gente já abordou ao longo das aulas anteriores, né? Como, por exemplo, os 4 principais grupos de trabalho, né, científico que existem, né? Descrever, comparar, correlacionar e prever fenômenos, ok? Muito bem, então a gente precisa sempre tomar decisões conscientes, e para isso a gente precisa de dados, né? Dados, que a partir desses dados, uma vez eles tendo consistência, né, eles sendo de qualidade, tendo qualidade, não tendo viés ali naqueles dados que você coletou, vai te permitir, então, uma vez aplicadas as técnicas estatísticas adequadas, você extrair informações consistentes, ou seja, informações corretas, e não cheias de viés, de equívocos, ok? Nesse slide, a gente coloca para você os principais conceitos estatísticos, né? Na verdade, conceitos não, né? Tópicos relacionados a medidas estatísticas, aos testes, tamanho do efeito, poder do teste, enfim, de modo que não com essa disciplina, talvez não ao final dessa disciplina, mas a partir do momento que você se dedicar um pouco mais à leitura, né, de alguns textos de análise de dados, de estatística, né, textos esses que nós disponibilizamos, e os próprios livros, texto básico lá do nosso referencial, eu diria para você que o dia que você bater o olho nesse slide aí, olhar para cada um desse tópico aí, saber definir ou entender o que significa cada um desses tópicos, saber explicar o que cada tópico desse significa ou representa, né, ou quanto que a gente usa, enfim, ou quais as características que estão presentes ali, eu diria que você estaria num bom nível de conhecimento em termos de conceitos estatísticos, né, e preparado aí para efetivamente avançar, vamos dizer assim, sob o ponto de vista das análises. Porque, veja, uma coisa que a gente observa muito, e eu até digo isso para quem, especialmente para quem já está aí, de repente, mexendo com software e tal, cuidado com os softwares, né? Porque os softwares, eles costumam ser, assim, a gente brinca, né? Meio burrinhos, né? O que eu estou querendo dizer com isso, né? Que ele faz exatamente o que você pede. A grande maioria deles, especialmente esses que são por comandos, né? Ah, eu quero fazer um teste T, então eu vou lá na caixinha do teste T, seleciono e mando o software rodar o teste T. Primeiro você tem que saber se o teste T se adequa à análise daqueles dados, ao teste de hipótese que você quer realizar, né? De modo que, por exemplo, vou dar um exemplo bem esdrúxulo para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Lembra que toda variável nominal, a categoria de resposta dela, você vai sempre procurar codificar números, né? Ensinei isso para vocês. Então, por exemplo, masculino e feminino, você tabula lá, sugerir, 1 para feminino, 2 para masculino. Se você entrar num software e pedir para ele rodar um teste T, comparando 2 grupos independentes, ou seja, masculino e feminino, e você entrar com essa variável, sexo, que foi codificada como 1 e 2, como variável dependente, ou seja, a variável que você quer testar se tem diferença ou não, ele vai rodar o teste, né? Ele vai rodar o teste. Agora, completamente equivocado, porque primeiro o teste T, ele exige que a sua variável dependente ela seja quantitativa. Você não deve rodar um teste T num software nem para uma variável ordinal, a não ser que essa variável ordinal sua tenha pelo menos 5 categorias de resposta, de preferência 7 ou mais categorias de resposta, tá ok? Numa escala Likert, por exemplo, tá?
Agora, se você tem ali ruim, bom e muito bom, por exemplo, 3 categorias, já não faz muito sentido e seria uma análise inadequada você querer testar a diferença entre esses grupos por meio de um teste T. Por quê? A exigência do teste é que a variável seja a variável dependente, tá certo? Aquela que você quer identificar se tem diferença ou não entre um grupo e outro, ela tem que ser quantitativa, tá joia? Então, eu sempre falo isso porque software, de maneira geral, se você aprende ali a funcionalidade dele, como que ele funciona, em qual menu que você vai, como que você insere a variável e tal, passa para cá, passa para lá, e sabe qual é o botão que vai apertar, ok, você vai clicar lá e ele vai gerar o resultado para você. Mas o mais importante é você saber o que você está fazendo, tá? Então, pegando o exemplo, né? Pegando o exemplo da análise descritiva, né? Quando você pega uma planilha Excel, tá certo? Quando você pega uma planilha Excel e pretende iniciar uma análise descritiva, né, que tem como finalidade você resumir os dados, extrair informação desse emaranhado de números, buscar padrões e relações, né, calcular ali uma média, um desvio padrão, já de alguma maneira confirmar ou não as suas expectativas e ao final você conseguir descrever a sua amostra, você tem que saber exatamente o que você está fazendo, né? Você tem que saber, por exemplo, por que você está pedindo ou digitando lá no Excel para calcular uma média. Ah, por que eu preciso saber, por que eu preciso calcular uma média dos meus dados? Porque você precisa saber qual é um valor típico que caracteriza aquele seu grupo, né? É uma medida de tendência central, que a gente chama, tá ok? As medidas de tendência central, que é o primeiro grupo lá, né, de medidas estatísticas que a gente normalmente pede para o software, ou para a planilha, no caso nosso caso é a planilha Excel. Eu vou começar com ela, que são as mais básicas. Qual é a finalidade dessas medidas? É você caracterizar o seu grupo, sob o ponto de vista daquilo que é mais típico, tá? Mais típico. E aí, já aproveitando uma das dúvidas de vocês em relação à média e mediana, né? A média, pessoal, como é que é o cálculo dela básico? Você soma todos os valores ali, né? E divide pelo número de sujeitos que você tem na amostra, o número de valores que tem ali daquela variável, né? Então, se você tem 10 sujeitos, você soma os 10 valores, vamos supor, você tem a idade lá do seu grupo, soma os 10 valores de idade, divide por 10, você tem a média de idade do grupo, ok? Muito bem. Então, esse valor média, né, em teoria, ele representa o valor típico daquele seu grupo ali, tá? Mas o que acontece? Vamos supor que o seu grupo é de jovem, tá? Seu grupo ali até 20, 25 anos. De repente, você substitui um desses 10, você tira um desses 10, um sujeito aí com idade de 20 anos, por exemplo, e coloca um sujeito lá com idade de 80, nesse mesmo grupo de 10. Quando você faz isso, o que acontece com a sua média? Ela aumenta. Por quê? Esse carinha que você botou lá de 80 anos, ele vai puxar a média do grupo para cima, né? Ele sozinho, veja, você tem, né? Nessa situação você tem 9 pessoas com a faixa etária mais ou menos ali entre 20 e 25 anos, ok? E de repente você tem uma pessoa com 80, pô, né? Certamente, eu estou dando esse exemplo, certamente essa pessoa estaria fora do seu critério de inclusão, muito provavelmente, a não ser que a sua amostra tivesse aí um viés muito grande de seleção, ok? Mas eu estou dando esse exemplo para mostrar para você que esse carinha de 80 anos vai fazer com que a média do grupo, vamos supor que a média do grupo fosse, sei lá, 22 anos. De repente, ela pula para 40 anos de média, né? Estou dando um exemplo assim bem grotesco, tá, pessoal? Só para chamar sua atenção. Então, a pergunta que se faz é, pô, essa média agora de 40 anos, ela representa bem o grupo? Creio que não. Por quê? Você tem a maioria do seu grupo ali entre 20 e 25 anos, tá certo? E você tem um carinha lá na ponta de 80. Então, quer dizer, 40 anos realmente não seria um valor representativo do seu grupo, típico do seu grupo. Ou seja, nesse caso, a média
não deveria ser utilizada para representar a tendência central do seu grupo, ou seja, o valor típico. Quem que a gente poderia usar, então? A mediana. Por quê? A mediana, pessoal, ela não sofre grandes alterações. Você pode colocar a pessoa de 80 anos lá, ela vai continuar sendo o valor do meio. Então, se, por exemplo, o valor do meio anteriormente era, sei lá, 21, 22 anos, né? Porque lembra, mediana, o que ela faz? Aquele valor ali você tem. No nosso caso aí, que eram 10 sujeitos, você vai ter, né? 5 pessoas abaixo daquele valor e 5 pessoas acima. Tá ok? Na verdade, quando a amostra é par, ela acaba sendo um valor intermediário ali, né? É como se você tivesse 4,5 pessoas para baixo e 4,5 para cima, tá? Então, como a gente não divide pessoas, né, no meio, eu estou exemplificando para vocês só para ficar mais fácil de entender. É o valor que divide exatamente no meio. Você tem metade para cima, metade para baixo. Então, ela não vai sofrer alteração em função desse carinha de 80 anos que você colocou lá na sua amostra. Por isso, então, nesse caso, ela é uma melhor representante da tendência central do seu grupo. Ok? E por que, então, você optaria pela mediana? Muito provavelmente, quando você fosse calcular os valores de assimetria e curtose, né, dessa variável idade, com esse indivíduo de 80 anos lá inserido, o que ia acontecer com a sua assimetria? Ela ia ser positiva ou negativa? Fala para mim. A assimetria, lembra da curva, né? A curva normal, tá certo? Lembra que eu disse para vocês, para onde a média vai, a cauda da curva vai atrás. Ou para onde a cauda vai, a média vai atrás. Aí quem vai primeiro não importa, tá? O importante é o entendimento. Ora, se eu tenho no eixo X o valor de idade, né, a amplitude de idade da minha amostra, de repente eu tenho uma pessoa de 80 anos lá na ponta, aumentou a minha média, ou seja, se aumentou, andou para a direita. Então, se andou para a direita, a cauda vai para a direita. Então, se a cauda vai para a direita, a minha assimetria ela é positiva. Vamos supor que nesse caso fosse, sei lá, uma assimetria de 2,5. Aí você aprendeu que quando você tem os seus dados distribuídos de maneira normal, né, no formato de uma curva normal, ou seja, você tem a maioria das pessoas concentradas ali próximas à média, e você tem um menor número de pessoas nas extremidades, ou seja, tanto para valores mais baixos da média, quanto para valores mais altos da média, né? Quando você tem essa distribuição normal, bonitinha, os valores de assimetria e curtose, eles ficam ali dentro da faixa de -1 a +1. Então, quando você calcula essa estatística lá, e você encontra esses valores entre -1 e +1, você fala, opa, essa variável aí tem uma distribuição aproximadamente normal. Se foge muito disso, tanto para cima quanto para baixo, você já, opa, essa curva não é tão bonitinha assim. Como nesse exemplo que eu acabei de dar para vocês. Seria uma curva totalmente, né, indo para a direita nesse caso, com a cauda indo muito para a direita. Tá joia? Bem, além de caracterizar o nosso grupo, a gente precisa das medidas de dispersão, de variabilidade, até porque, né, nem todo mundo vai estar próximo ou vai ter aquele valor ali típico, né? E aí, então, nós temos algumas medidas de variabilidade que você aprendeu. O desvio padrão é a principal delas, é a mais citada nos artigos, a mais utilizada. Mas eu só uso essa medida de variabilidade quando eu tenho a média, tá ok? Quando eu utilizo a média para descrever os meus dados. Então, a forma de reportar, então, os meus resultados é como? Média mais ou menos desvio padrão. Né? E o que é o desvio padrão? Né? É a distância com que as pessoas estão afastadas da média. Né? O conceito prático é esse, quer dizer, se eu tenho um desvio padrão grande, as pessoas estão mais afastadas. Se o desvio padrão é pequenininho, elas estão mais próximas. Aí eu disse para você também, mas como é que eu sei, como é que eu faço para saber se é grande ou se é pequeno? Calculo o coeficiente de variação. Por quê? Ele vai te dar uma medida relativa da variabilidade. Esse coeficiente de variação ele vai informar para você se o desvio padrão, por exemplo, é grande ou pequeno para aquela variável,
tá certo? E aí eu passei um valor mais ou menos de referência para vocês que, se esse coeficiente de variação for maior que 30%, significa que a variabilidade é grande. Então, veja, se a variabilidade é pequenininha, eu tenho as pessoas próximas à média. Então, a curva normal, o que acontece? Ela fica mais pontuda, ok? Se eu tenho as pessoas muito afastadas da média, ou seja, o desvio padrão é muito grande, eu tenho, por exemplo, um coeficiente de variação de 40%, 50%, essa curva ela é mais achatada. Então, todas essas informações, média, desvio padrão, elas já vão, né, nos dando, todas essas medidas estatísticas, elas já vão nos oferecendo informação para você visualizar o formato da distribuição dos seus dados, ok? E aí eu disse para você que, se você, né, opta ou utiliza adequadamente a mediana no lugar da média, quando deve ser a mediana a ser apresentada, porque ela é o valor que representa melhor o seu valor típico na amostra, você não utiliza o desvio padrão. Você usa a amplitude interquartílica, né? Que na prática, o que é ela? É o tamanho da caixa do box plot. Tá? Lá naquele gráfico box plot, né? Você tem, só um minuto que vai passar uma propaganda aqui agora, um vendedor de cachorro quente, tá? Na minha rua. Mas vamos lá, voltando então. A amplitude interquartílica, ela é a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro, né? Ou terceiro quartil, lembrando, quem que é? É o percentil 75. Quando você ordena todos os seus dados do maior para o menor, tá certo? Até aquele ponto ali, percentil 75, de baixo para cima você tem 75% da amostra. Então, se eu digo para você, o terceiro quartil para a idade lá do meu grupo foi 23 anos. Significa o quê? Que na minha amostra, a maioria dela tem idade até 23 anos. Por quê? 75% da amostra se encontra abaixo daquele valor. Então, eu posso dizer isso, que na minha amostra, se o terceiro quartil ou o percentil 75 é 23 anos, significa que a minha amostra, eu tenho 75% da minha amostra com idade até 23 anos. Eu teria, então, apenas 25% ou um quarto da minha amostra acima de 23 anos. Né? Então, é uma medida de localização ou posição, que a gente chama. Os quartis, os percentis. E aí, lá no material, também eu falei para vocês do score Z. Por fim, a gente tem as medidas de assimetria e curtose, né? Que a finalidade é o quê? É a gente ter informação sobre a distribuição dos dados, né? A assimetria em relação ao grau de simetria da curva, ou seja, se é uma curva mais simétrica, próxima à curva normal, ou se é muito assimétrica positivamente, a cauda vai muito para a direita, ou a cauda vai muito para a esquerda, tá certo? E a curtose, que nos dá a ideia da altura da curva. Curtose é a altura da curva. Curtose positiva, ou seja, positivo é mais, então vai para cima a ponta da curva, né? Se é negativa, ou seja, abaixo de zero, ela vai para baixo, ela é mais achatadona, tá? É como se fosse um morro, tá ok? Muito bem. Como se fosse um morro é ótimo, né? Os estatísticos que não me ouçam. Muito bem, pessoal. Aí, seguindo o material, certamente vocês estão por aí, né? Sim. Ok, muito bem, vamos lá. Ó, qualquer dúvida, tá? Quiser me interromper a qualquer momento aí, fica à vontade também, tá? Ok, porque agora eu não estou visualizando aqui de vez em quando eu até passo o mouse aqui para poder ver, assim, se tá legal aí. Mas eu não vejo vocês. Então, até se porventura alguém postar alguma coisa no chat aí, vocês me ajudam aí, tá bom? Ó, medida de tendência central, então a gente já falou, tá? Depois, os conceitos, média, mediana, moda, a medida de variabilidade, medidas de posição. Aí vem os desenhinhos, ó, da curva, né, exemplificando exatamente. Opa!
exemplificando exatamente o que eu falei antes, tá ok? Vocês visualizam aí os desenhos das curvas? Sim. Sim. Beleza. Então, ó, esse primeiro desenho aqui, por exemplo, ó, cauda vai para a direita, tá vendo? Ó? Assimetria positiva. Observa aqui a média, onde ela está localizada, ó. É aquilo que eu falei, ó. Para onde a cauda vai, a média vai atrás. Aqui no meio nós temos uma curva normal perfeita, né? Que na prática eu disse para vocês, a gente nunca vai ter isso, né? Média, mediana e moda igualzinha, os três valores. Olha, eu particularmente nunca vi. Se alguém encontrar isso daí, por favor, não hesitem em me mostrar. E depois aqui nós temos a assimetria à esquerda, ó. Percebam também, ó, para onde a média vai, ó, deslocada à esquerda, para onde a cauda vai, a média vai atrás. Depois o exemplo da curtose, né? Nós temos em amarelinho ali a curva normal, padrão, ou seja, curtose igual a zero, né? Lembrando que a curva normal padrão, a assimetria é igual a zero também, tá bom? Então, a gente permite esse intervalo de tolerância, vamos dizer assim, para a gente considerar como aproximadamente normal, tá ok? Esses valores de -1 a +1. Porque, veja, pô, se na prática a gente nunca vai encontrar uma normal perfeita, eu tenho que ter algum grau de tolerância ali, né, de pequenos desvios, né, da minha variável, dos meus dados em relação à distribuição normal padrão, para que eu possa considerar os meus dados como normalmente distribuídos, ok? Então, por isso que tem essa margem de tolerância aí, tudo bem? Muito bem. Não vou ali para o slide da curva normal, vou para cá para mostrar para você o resumo, né, da análise univariada, que é o que a gente vai calcular lá na planilha, ó, tá? Observe, né, mais uma vez, ó, a quantidade de coisas que eu consigo fazer com as variáveis qualitativas, ó, apresentação de uma tabelinha de frequência, basicamente eu só consigo contar quantos tem, quantos por cento, né? Agora, quando eu vou para as variáveis quantitativas, eu consigo fazer um monte de coisa, não apenas sobre o ponto de vista dos gráficos, mas principalmente do cálculo das estatísticas, né, das medidas estatísticas, tá bom? Uma coisa importante, pessoal, e digo isso porque, voltando naquele comentário que eu fiz do software, se você postar uma variável ordinal ou até mesmo qualitativa e pedir para o software, por exemplo, criar um histograma, ele vai criar, ele vai rodar o gráfico, mas está errado. Não se pede histograma para variável qualitativa, tá ok? Histograma foi feito para variáveis quantitativas. É um tipo de gráfico que se aplica para análise de variáveis quantitativas. Porque qual a finalidade do histograma, pessoal? É nós identificarmos a distribuição dos seus dados. Para a gente bater o olho no gráfico e visualmente a gente já inferir, olha, vai dar uma distribuição normal ou não vai dar. Então ele é um gráfico extremamente útil na análise descritiva. Como eu falei, no Excel ele é mais complicado de fazer, né? Seria quase uma aula aí só para explicar fazer esse gráfico no Excel. Então não dá tempo, mas no software é moleza. Você pede lá, joga a variável quantitativa lá para dentro da caixinha do software, pede um histograma e ele calcula ali bonitinho para você. Da mesma maneira o boxplot, que conforme eu falei para vocês, é um dos gráficos descritivos mais completos que tem na análise descritiva, né? Também a gente preferencialmente, por que eu estou falando preferencialmente? Porque você pode rodar um boxplot para variável ordinal, por exemplo. Principalmente quando você tem pelo menos 5 categorias, faz sentido. Quando você tem pelo menos 5 categorias de resposta, por exemplo, de fraco a excelente, 1, 2, 3, 4, 5, sendo 3 bom, ok? Você pode, por exemplo, pedir ao software um boxplot. Por quê? Vamos lembrar, o boxplot, ele não te dá a mediana, o valor do meio. Então, se você tem uma variável que é ordinal, que tem 5 categorias, qual que é a sua hipótese? Pô, a minha hipótese é que a mediana vai ser o quê? O valor 3. Não é aquele valor que abaixo eu tenho 50% e os outros 50%, então eu tenho 1 e 2 abaixo do 3 e o 4 e 5 acima do 3. Mas nem sempre isso se confirma. Vai que você tem muita resposta 2
lá na sua variável, ou muita resposta 4. Isso vai jogar, né? Joga a sua mediana um pouco para cima, de modo que com o box plot você consegue visualizar essa variável direitinho. Da mesma forma que se você quisesse avaliar essa variável ordinal com um gráfico de barras, onde cada barra representasse a porcentagem de resposta de cada uma dessas variáveis, de cada uma dessas categorias de resposta, por exemplo, quantos por cento fraco, quantos por cento razoável, quantos por cento bom, muito bom e excelente. Você conseguiria, com um gráfico também de barras, apresentar isso. Tá? É bem tranquilo, no Excel, inclusive, é bem tranquilo de se construir esse tipo de gráfico. Tudo bem? Então, são opções que você tem. Ok? Avançando aqui um pouquinho, né, rapidamente. Então, as variáveis qualitativas, ó, nós temos as tabelas de frequência, os gráficos de barra, que eu comentei com vocês. Né? Aqui tem um exemplo das variáveis quantitativas, a quantidade de estatística. Essa figura, por exemplo, né, ela é, né, esse quadrinho aí, ele é um quadro de análise descritiva lá do SPSS, que eu colei aí, tá bom? Como exemplo para vocês. E aqui é o que eu falei, eu queria mostrar, dar uma reforçada nesse gráfico, né, para vocês, que é o que esse gráfico? É um histograma, tá certo? Nós temos 2 histogramas aí, essa curva normal desenhada aí, o próprio software que constrói, tá certo? Lá no Excel você não consegue traçar isso, você só consegue criar, quer dizer, eu não vou dizer que você não consegue, né? Porque hoje em dia, com essa parte de informática, tudo é possível. Mas normalmente lá no Excel, se você for fazer, você vai construir um gráfico de barra desse daí, tá ok? Desculpa aí, pessoal. Se tocar aí, você desliga para mim, por favor. Muito bem. Voltando aqui, lá no Excel você teria só as barrinhas, mas veja, quando você bate o olho, que seja só as barrinhas, esquece esse desenho da curva normal que está aí, tá bom? Até porque o software ele procura o máximo possível, né, em encaixar ali os seus dados dentro da curva normal. Tudo bem. Você nota nitidamente que o gráfico da direita de pressão arterial, ó, você tem a maior parte das pessoas concentradas ali, né, próximo ao valor ali de entre 100 e 120, né, de pressão. E aí você começa a ver uns valores mais altos de pressão que fazem com que a cauda da curva vá um pouquinho mais para a direita, de modo que se você fosse fazer o desenho bonitinho mesmo da curva normal, você nitidamente veria que existe uma assimetria positiva no caso aí da pressão arterial sistólica. O que poderia levar você a ficar, né, na dúvida se essa variável no seu banco de dados ela teria ou não uma distribuição normal. Aí você teria que calcular o quê? Primeiro, os valores de assimetria e curtose, que é o segundo passo. Né? Para você avaliar se os seus dados são normais, o primeiro passo é fazer o histograma. Constrói o histograma, olha para ele e vê se tem uma distribuição bonitinha, igual tem, por exemplo, do VO2 máximo à esquerda. Você vê que ó, a grande maioria está concentrada ali próximo à média, e você tem, né, uns pouquinhos ali do lado. Ó, você tem uma distribuição mais bonitinha. Lembrando, nunca vai ser perfeito, né? Não vai ser igualzinho do lado do outro. Tá ok? Mas está bem mais próximo de uma curva normal, a figura do VO2 máximo, do que da pressão arterial sistólica, concorda? Né? Então, depois o segundo critério, você calcula os valores de assimetria e curtose e verifica. E o terceiro, depois você vai fazer o teste de normalidade, que a gente vai falar já já, tá bem? Muito bem. Depois, ó, o exemplo para vocês aqui do box plot, né? O que é importante no box plot, pessoal? Você guardar o que cada coisa ali, né? O que cada item do gráfico representa para a gente, né? Então, aquele tracinho lá de baixo, a primeira borda da caixa, que é o primeiro quartil, depois essa linha preta no meio, que é a mediana. Alguns softwares apresentam também a média, tá? Quando gera esse gráfico para você, mas não é o caso aí do exemplo do SPSS, tá? Você não tem a média aí representada, tá ok? Depois, ó, a parte superior da caixa, o terceiro quartil, eu digo para vocês, ó, a amplitude interquartílica, que é uma medida de variabilidade quando você usa a mediana para representar os seus dados.
Quem é ela? É o tamanho da caixa. Então, por exemplo, você está comparando dois grupos na mesma variável. Você criou, pediu o software lá, ele gerou para você dois boxplot, um boxplot de cada grupo. Aí vamos supor que o grupo tem uma caixinha, né? A caixinha mais pequenininha, o outro é maior. Você bate o olho ali, você já vê, opa, a variabilidade nesse grupo é muito maior do que no outro. Tem que ser a mesma variável, tá? A mesma variável. Não vale comparar variáveis diferentes, porque é aquilo que eu falei, né? Dependendo da amplitude de valores da variável, tudo fica diferente, igual o desvio padrão. Não faz sentido você comparar um desvio padrão de uma variável em metros com um desvio padrão de uma variável em quilos. Certamente a variável em quilos vai ter um desvio padrão muito maior, mas não significa que a variabilidade nessa variável é maior do que na da estatura, só pelo valor numérico do desvio padrão. Se eu quero comparar variáveis diferentes, eu tenho que padronizar o quê? Para o coeficiente de variação. É por isso que você aprendeu a fazer esse cálculo lá. Tá joia? Muito bem. Aí vem, então, um resumo, né, da análise descritiva bivariada, ou seja, até o momento a gente fez a análise univariada, variável por variável, calculando de toda a amostra. Agora é quando você quer, por exemplo, testar relações entre uma variável e outra, seja ela qualitativa ou quantitativa, né? Ou testar diferenças entre grupos, né? E aí eu digo para você, ó, se você quer testar, por exemplo, a relação entre duas variáveis qualitativas, você faz através de quê? De uma coisa chamada tabelas cruzadas, ou seja, você tem uma tabela de frequência igual aquela que você aprendeu lá na análise univariada, só que agora você tem duas variáveis. Você vai ter uma variável na linha e outra variável na coluna. Aí fica uma dica para vocês, pessoal, que essa dica ela encaixa muito bem nesse exemplo aí. Veja, você está investigando, vamos supor, uma relação entre o sexo da pessoa, ou seja, se é do masculino ou feminino, e a prevalência de dor lombar. Ou seja, a sua pergunta é: quem tem mais dor lombar, o sexo feminino ou o sexo masculino? Para isso você foi lá, selecionou uma amostra e tal, aleatória, papapá, cumpriu todos os requisitos metodológicos, beleza. Qual é a suposta causa que você quer investigar da dor lombar? É o sexo da pessoa, ok? A sua variável explicativa, ou, né, que você já aprendeu, a sua variável independente, nesse caso aí seria a variável sexo, ok? Ah, professor, mas a dor lombar tem várias outras causas. Tudo bem, mas nesse exemplo aí, a gente quer testar se existe associação entre o sexo da pessoa e se ela tem mais ou menos dor lombar. Quem tem mais dor lombar, o masculino ou o feminino? Muito bem. O que você vai pedir para o software lá na hora? Você primeiro vai colocar sempre a sua variável explicativa, ou seja, independente, na linha, e a sua variável desfecho, ok? A sua variável dependente na coluna. Por isso que dor lombar está aí na coluna, tá ok? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ter visto aquele primeiro material de aula. No primeiro material de aula, antes de eu fazer essa divisão aí, estava ao contrário, tá? Estava ao contrário. Eu até modifiquei esse slide aí para ficar mais fácil de você entender essa explicação que eu estou te dando agora. Porque lá a dor lombar estava na linha e o sexo na coluna, tá bom? Mas aqui fica mais fácil para você entender. Para você saber se vai dar diferença ou não, pessoal, né, em qual grupo que é mais frequente ou não a dor lombar, você vai analisar a porcentagem de linhas. Ou seja, no sexo feminino, que nesse caso aí você tem 42 pacientes, né, 42 indivíduos, 42 mulheres, quantas têm dor lombar? 11, ok? Na coluna do sim lá. Então você olha a linha e olha a coluna do sim, que é o seu desfecho de interesse, tá ok? Aí deu 26%, ou seja, 11 de 42 dá 26%. E no masculino? Pô, lá no masculino, da mesma quantidade de homens que tem, eu tenho 15 que tem dor lombar. Então, a proporção de homens que tem dor lombar ali é de 35,7. Opa, parece maior. A prevalência, né, ou a proporção de homens com dor lombar parece ser maior do que nas mulheres. Numericamente é maior,
numericamente é maior. O que o teste estatístico vai avaliar para você? É se esses 35% aqui é maior do que 26,2%. Ele vai testar se estatisticamente essa diferença entre homens e mulheres na proporção de casos que apresentaram dor lombar difere estatisticamente, né, de maneira estatisticamente significante. Se o teste apresentar para a gente um valor de P, de probabilidade, né, menor do que 0,05, significa que tem diferença. Nesse caso aí, como a gente está testando uma associação entre duas variáveis, significa que a variável sexo está associada à presença de dor lombar. E aí você, vamos supor que desse um nível de significância aí abaixo de 0,05, você diria, olha, houve associação ou relação estatisticamente significante entre o sexo e dor lombar, onde a prevalência de dor lombar nos homens é maior quando comparada à prevalência de dor lombar nas mulheres. Ok? É a interpretação que você tiraria dessa tabelinha aí. Bem, da mesma maneira, você vai você vai investigar diferenças quando você tiver variáveis quantitativas, né? Variáveis quantitativas. Como, por exemplo, você tem aí, nesse quadro, você tem o grupo feminino, o grupo masculino, né? E você tem lá, ó, VO2 máximo pré-teste, ok? Quando você bater o olho nesse quadro, pessoal, num quadro que, por exemplo, tem o intervalo de confiança da média, veja, eu tenho uma variável quantitativa, eu tenho dois grupos, feminino e masculino, e a pergunta é, a média do masculino, que é 37,3, é maior do que 31,3 das mulheres? Ou seja, essa diferença de 4 mililitros por quilo por minuto vai dar diferença estatisticamente significante? Eu vou ter que fazer o teste para saber. Mas se você olhar aqui o intervalo de confiança da média de cada um dos grupos, ó, que você já aprendeu a calcular, né? Só que no caso do software aqui, ele calcula de uma maneira muito mais precisa, né? Você vai lembrar do que eu estou falando. Lá no cálculo do intervalo de confiança, a gente usou o quê? 1,96 vezes o erro padrão de estimativa, né? E eu disse para você, falou, ó, esse 1,96 a gente vai padronizar aqui só para ficar mais fácil didaticamente você entender, mas esse valor aí ele varia conforme o tamanho da sua amostra, ok? No caso, o software aqui calcula certinho. Então, olha só, nesse exemplo, ó, desenha aí, se você tiver com papel aí, desenha aí ou então visualiza. Ó. Você tem um intervalo de confiança para a média das mulheres que é de 29, arredondando de 29 a 34. E você tem um intervalo de confiança para a média do masculino que começa em 35, acima do limite superior das mulheres, do intervalo de confiança da média das mulheres. Então, o limite inferior do intervalo de confiança da média do grupo masculino para o VO2 máximo, ele está acima do limite superior do feminino. E depois pode chegar até 39, ok? Então, diz para você, quando não há sobreposição entre dois grupos dos seus intervalos de confiança para a média, significa que a média desses grupos é diferente. Vai dar diferença. Você vai fazer o teste estatístico para obter o valor de P, de significância, que é o valor de P, tá? Que é calculado pelo teste. Para você dizer, inclusive para você rejeitar ou não a sua hipótese nula, já adiantando. O que é uma hipótese nula, pessoal? E todo teste estatístico avalia e testa essa hipótese. É a hipótese de nulidade, ou seja, é a hipótese, nesse caso, que não há diferença entre os grupos, ou seja, é a hipótese da igualdade. Média feminino igual média do masculino. Se eu obtenho um valor de P menor que 0,05, eu posso rejeitar essa hipótese de igualdade e dizer que os grupos são diferentes, com 95% de confiança. Tá certo? Por quê? Porque o teste está me dizendo que eu posso ter confiança estatística, tá? Já que o valor de P foi menor que 0,05, para eu rejeitar essa hipótese e dizer que essa diferença de 4 mililitros por quilo por minuto entre os grupos, estatisticamente falando, é uma diferença real e não devida ao acaso.
A gente procura sempre o quê? Resultados reais e não devido ao acaso. Por isso que a gente estabelece um nível de confiança que a gente deseja, normalmente 95%, tá? Quando o teste calcula o valor do P, pessoal, já adiantando, né, o nosso assunto, quando ele calcula o valor do P e dá um valor, por exemplo, de 0,08, e o seu crivo é 0,05, ou seja, você quer 95% de confiança, se o teste dá 0,08 de P, o que ele informa para você? Ele informa que se você rejeitar a hipótese nula e dizer que os grupos são diferentes, 8% pode ser devido ao acaso, ou seja, você está cometendo um erro de 8%, quando na verdade você aceita até 5%, lembra? Por isso que você define antes. Qual que é o nível de significância que você vai adotar? Né? É menor que 0,05 ou menor que 0,001? Né? 0,01. É 95% de confiança ou é 99% de confiança? Tá? Então, se eu aceito só até 5, se o teste me deu 0,08, maior que 0,05, eu não rejeito a hipótese nula. Eu digo que os grupos são iguais, com 95% de confiança. Eles podem ser diferentes na prática? Até podem, mas o meu estudo, eu não consegui obter a significância estatística necessária para rejeitar a hipótese nula. Tá? Aí você pode ter explicações para isso, do porquê que você não conseguiu. De repente, sua amostra era pequena, né? E a gente sabe que a significância estatística ela é muito influenciada pelo tamanho da amostra. Guarda isso que eu já falei para você também. Anota aí. Pequenas diferenças entre grupos em grandes amostras, normalmente a gente encontra significância estatística. A hipótese nula é rejeitada. O teste diz que essa diferença é significativa, mesmo que na prática o tamanho dessa diferença aí seja pequenininho, não seja relevante. Mas o teste de hipótese, ele vai rejeitar a hipótese nula e vai dizer que a diferença é estatisticamente significante. É por isso que a gente não olha apenas a significância estatística, pessoal. Porque, às vezes, você pode encontrar uma diferença significativa, mas que, sob o ponto de vista prático, não tem relevância nenhuma, não tem aplicabilidade nenhuma, entendeu? É como você submeter um grupo a um determinado treinamento mais intenso, por exemplo, e o outro grupo treinar ali o basicão. No final das contas, você, né, vamos supor que sejam 2 grupos grandes, né, muita gente sendo treinado ali em cada um dos grupos, então fica mais fácil de você rejeitar a hipótese nula, de mostrar a diferença entre eles, né, lá no pós-teste, tá certo? Como nesse caso aí, ó, né, a gente tinha um N aí de, se eu não me engano, de 42 sujeitos, 42 em cada amostra, salvo engano, 42 feminino, 42 masculino, né? Então, 42 já é uma amostra relativamente grande, a gente já pode dizer que aí, acima de 30, já é algo considerável, tá certo? Então, muito cuidado, tá? Com os testes de hipótese, achar que você tem um resultado, por exemplo, extraordinário no seu estudo, só porque encontrou significância estatística, quando, sob o ponto de vista da prática, do cálculo do tamanho do efeito, aquela diferença ali, né, não nos diz muita coisa, né, não tem, assim, uma implicação prática muito grande, tá bom? A ponto de você, né, levantar a bandeira, vamos dizer assim, para determinado método. Esse método aqui, ó, é muito melhor, porque eu encontrei lá no meu estudo um valor de significância menor que 0,05. Ó. Esse grupo aqui treinou muito mais intenso, um treinamento aí diferente, inovador e tal. Encontrei um valor de P menor que 0,05. Beleza, tô feito. Aí quando você calcula o tamanho do efeito, vê que não dá muita coisa, né? Dá um tamanho de efeito, por exemplo, pequenininho. Menor, vamos supor, menor que 0,02. Aí a pergunta para você, sob o ponto de vista prático, cara, qual que é a diferença? Nenhuma, nenhuma. Então, você pode treinar aí o seu treino inovador e tal, e fazer o que você quiser, que vai ser a mesma coisa na prática, vai ser a mesma coisa desse treininho tradicional aqui, cara. Né? Ou você faz outra pesquisa, ou você não vem querer me enganar, não. Né? Porque é o que a gente costuma dizer, pessoal, das más interpretações da estatística.
Não é que a gente faz o que a gente quer com a estatística, não, que a estatística é a ciência da mentira, nada disso. Isso daí é para quem faz o mau uso da estatística. A gente tem que saber interpretar adequadamente os nossos dados e saber até onde vai esse nível de interpretação de um resultado estatisticamente significativo. Tá bom? Que só isso não basta, que é o que a gente mostrou. Bem, aqui um outro gráfico, né? Que a gente utiliza, é muito comum aí, é um gráfico fácil também de construir no Excel, que é um gráfico para você ver se duas variáveis quantitativas elas estão correlacionadas, né? Observe que nessa nuvem de pontos, se você traçar uma reta ali, né? Você consegue passar essa reta em cima de vários pontos ali, onde esses pontos, a grande maioria deles estão próximos à reta. Então, quando a gente observa essa tendência, automaticamente a gente já faz a leitura, existe uma correlação linear entre essas variáveis, essa relação ela é positiva, porque, conforme eu ando à direita ali do eixo X na circunferência abdominal, aumenta a circunferência abdominal, aumenta também o peso da pessoa, e parece ser uma correlação forte, porque os pontos estão muito próximos uns dos outros. Agora, se você roda um gráfico desse e observa uma nuvem de pontos, os pontos todos espalhados, sem padrão nenhum, significa que essas variáveis não são correlacionadas. Tá joia? Muito bem. Aqui um gráfico muito comum, né, que é o gráfico de barras, mais ou menos o desvio padrão, tá? Guardem também outra coisa, pessoal. Quando for apresentar os seus dados, um gráfico como esse, essas barrinhas aí que você está vendo no gráfico aí, elas devem representar o desvio padrão, porque o desvio padrão é que é a medida de variabilidade dos seus dados, não é o erro padrão de estimativa, tá? Se você, por exemplo, colocasse ali naquela barrinha o erro padrão de estimativa do VO2 máximo de cada grupo, essa barrinha aí, quer dizer, vamos chamar aí esse tracinho aí, né, com essas duas barrinhas, fugiu aqui o nome, ele seria bem pequenininho, bem pequenininho. Isso aí, pessoal, alguns pesquisadores equivocadamente fazem, ou malandramente fazem, né, para tentar esconder a variabilidade dos dados, tá? Porque, como eu falei, se você colocasse o erro padrão ali, essa barrinha ela ia ficar pequenininha ali, né, na barrinha vermelha. Então, aos olhos do leitor, iria parecer que a variabilidade fosse pequena, quando na verdade ele ia estar apresentando uma estatística, que é o erro padrão de estimativa, que não deve ser apresentada nesse tipo de gráfico, tá ok? O erro padrão de estimativa é utilizado para quê? Para calcular o intervalo de confiança da média, para a gente conhecer qual é o grau de precisão da minha estimativa, e não a variabilidade. Tudo bem? Ok. Bem, com isso, a gente finaliza essa primeira parte aí, pessoal, que é da estatística descritiva, que eu acho que era importante a gente dar uma reforçada em todos esses conceitos aí, ok? Pergunto a vocês se tem alguma, né, mais alguma dúvida em relação a essa parte do material para a gente poder dar sequência aí. Ok? Podemos seguir? Muito bem. Então, vamos em frente. Compartilhar aqui o segundo material de aula com vocês. A gente vai falar um pouquinho agora sobre estatística inferencial, né? Então, da estatística descritiva, ok? Você já calculou lá a média, desvio padrão, né? Valor mínimo, máximo, o erro padrão de estimativa, já calculou também os valores de assimetria e curtose, e aí depois, com base, uma vez que você já tem a média, né, a média e o erro padrão de estimativa que você aprendeu a calcular, né, na nossa aula prática, que é uma continha muito simples, você divide o desvio padrão pela raiz quadrada do tamanho da amostra, ok? E você obtém, então, o erro padrão de estimativa. Com esses dois valores, você consegue calcular o intervalo de confiança, da média, tá ok? Que, como eu já informei para vocês, tem uma utilidade tremenda, né?
A primeira coisa a ser dita para vocês, né, em relação à estatística descritiva, a estatística inferencial. Então, qual é o objetivo primário, né? E mais direcionado ao nosso caso lá na planilha eletrônica do Excel, é estimar parâmetros, tá? Quando eu calculo o intervalo de confiança da média, pessoal, de 95%, eu estou fazendo uma estimação de um parâmetro, ok? Qual é o parâmetro? A média da população. Então, se, por exemplo, né, no meu grupo eu tenho uma média de VO2 máximo dos homens de 37 mililitros por quilo por minuto, essa é uma estimativa pontual. Agora, se eu tenho um intervalo de confiança que vai de 35 a 39, tá? Eu criei o quê? Eu fiz uma estimativa de um parâmetro, ou seja, dentro desse intervalo eu tenho 95% de confiança de que o verdadeiro valor da média da população, ou seja, dos homens para o VO2 máximo, vai estar dentro daquele intervalo. Se, obviamente, eu coletei uma amostra aleatória, representativa da população, aquela coisa toda, partindo desses pressupostos aí garantidos, ok? Então, o objetivo é esse, a gente estimar um parâmetro, tá ok? Porque o verdadeiro valor, que é o parâmetro da população, pessoal, a gente nunca vai conhecer, tá certo? Porque a gente não trabalha com população e sim com amostras, tá? A segunda finalidade, então, dessa estatística inferencial, que é testar hipóteses. Aí a gente vai para os testes de hipóteses especificamente, os testes estatísticos, né? O intervalo de confiança de 95% da média, pessoal, é uma forma que a gente chama de maneira indireta de se obter significância, que é justamente na comparação de dois intervalos, de dois grupos, para a gente ver se um é diferente do outro, ok? E a comparação desses dois intervalos de confiança, ele já nos dá a ideia se vai haver diferença ou não, mas eu tenho que fazer o teste de hipótese para obter o valor de P, de probabilidade, de significância, para que, então, eu diga, eu possa rejeitar ou não a minha hipótese nula, tá bom? E para isso, então, a gente faz os testes de hipótese que são realizados lá no software, mas que eu já vou comentar algumas coisas com vocês aqui sobre isso, tá? Finalidade, ao final das contas, quer dizer, o que a gente deseja é obter confiança e significado. Significado esse obtido pelo tamanho do efeito, ok? Tamanho do efeito. O teste de hipótese e o intervalo de confiança, ele vai me dar, como o nome do último termo que eu usei propriamente já diz, é confiança nos meus achados, tá bom? E o que a gente deseja, então, é inferir para a população. Eu quero generalizar o meu resultado encontrado na minha amostra para a população. Tá? Então, tudo que você afirma da sua hipótese, você está, na verdade, inferindo para a população. É como se a população apresentasse aquele resultado que você encontrou ali. Tá ok? Obviamente, como a gente trabalha com a amostra, em todo o processo de inferência, a gente está sujeito a erro, né? O erro padrão de estimativa, então, é uma das formas que a gente tem para estimar esse erro, para calcular os nossos intervalos de confiança, para obter a nossa confiabilidade, nosso intervalo de confiabilidade, ok? Muito bem. Aqui, então, é o processo de inferência que eu comentei com vocês, que a gente generaliza sempre para a população. Ao fazer isso, a gente está sujeito a algum tipo de erro amostral, ok? E nós temos, então, a significância direta, que é obtida através do teste de hipótese, ok? Onde a gente compara o seu nível de significância, ou seja, o quanto você aceita de erro, né? Você, pesquisador, estabelece isso, o quanto você tolera de erro ao rejeitar a sua hipótese nula, tá? De dizer que se tem diferença ou não, se o seu resultado é estatisticamente significativo ou não, né? Sempre comparando com o valor de P do teste, que o teste lhe informa. Porque o valor do teste, o P-valor, ele vai te dizer o quê? O quanto o acaso explica o seu resultado. E o nível de significância que você escolhe é o quanto você tolera. Se o valor do P é maior que 0,05, que é, por exemplo, o valor que você escolheu, de 5% de tolerância, se ele é maior,
você não rejeita a hipótese nula, você não diz que os grupos são diferentes, tá? Porque senão você pode estar incorrendo num erro, tá? Um erro de quê? Um erro de dizer que tem diferença quando na verdade não tem, tá ok? E aí eu vou te explicar um pequeno detalhe um pouco mais à frente, lá nos tipos de erro, erro tipo 1, erro tipo 2, para dar uma clareada melhor em vocês sobre esses aspectos aí. E nós temos a significância indireta, que é o que a gente fez lá na nossa planilhinha Excel, tá certo? A gente aprendeu a calcular o intervalo de confiança e o tamanho do efeito. Com essas duas medidas aí, você já consegue, obter confiança na informação que você está extraindo ali. Você já consegue, ao comparar, por exemplo, dois intervalos de confiança, intuitivamente, né, inferir se vai haver diferença entre os grupos ou não. Tá ok? E o tamanho do efeito, a medida de significado, ou seja, de importância, se na prática aquela diferença que você encontrou é importante ou não. Tudo bem? Então, aqui um slide um pouco mais conceitual, que vai falar ali sobre os testes estatísticos, o que eles fazem, para que eles servem, tá vendo? Então, o que você tem que guardar aí, ó, é aquela frasezinha ali, ó, o que o teste estatístico faz? Ele verifica o quanto do resultado é devido ao acaso. Por isso que ele te entrega o valor do P. Na hora que você roda um teste, vamos supor, você vai lá no software, rodou o teste, você vai bater o olho em quem? Em primeiro lugar, no valor do P, calculado pelo teste. Né? Que normalmente nos softwares, como por exemplo no SPSS, aparece a palavrinha assim, sig. Ou aparece p-value do inglês, ou p-valor, se tiver no português, ou aparece só o pzinho, ou aparece sig ponto, né? Que é o valor da significância ali do teste, né? Informado pelo teste. Então você bateu o olho lá e falou 0,04. Opa! Então significa que o acaso pode explicar 4% dessa diferença aí que eu observei entre os grupos. Pô, se eu aceito até 5% de erro, então se o teste está me dizendo que se eu rejeitar a hipótese nula, eu posso estar cometendo um erro de 4%, ok, está dentro da minha margem de tolerância. Eu rejeito a hipótese nula, digo que os grupos são diferentes, que um grupo é maior que o outro, né? E que aquele resultado, então, é estatisticamente significante. Agora, rodou um teste de hipótese, um teste T, por exemplo, como naquele nosso caso lá, de homens e mulheres, né? Que o VO2 médio dos homens era de quanto mesmo? Era de 37, né? Das mulheres era 33, era uma diferença de 4, né, mililitros por quilo por minuto. Rodou o teste lá, né? E o teste deu 0,06. 0,06. E aí? Se você escolheu 5% de erro, ou seja, 95% de confiança, você não rejeita a hipótese nula. Você vai dizer que estatisticamente os grupos são iguais. Ou seja, que 37 é igual a 33. Em média, os grupos são iguais, embora numericamente são diferentes. Estatisticamente, eles seriam iguais. Por quê? Se você rejeitar a hipótese nula nesse caso, com o valor de P do teste de 0,06, e você tolera até 5%, se você rejeitar a hipótese nula, você está assumindo o risco de que 6%, ou seja, você está assumindo um risco de erro maior do que o seu nível de tolerância de erro. Então é perigoso. Por quê? Você pode dizer que a diferença é estatisticamente significante quando ela não é. Ou, vamos supor que, estrategicamente, né, você escolheu 10%, ou seja, um nível de confiança de 90%. Isso não é muito comum na nossa área biológica. Mas na área das ciências humanas, isso é possível e às vezes até comum, dependendo da área. Ou seja, os pesquisadores, para rejeitar uma hipótese nula, ou seja, de dizer que um grupo é diferente do outro, ou se uma variável tem relação ou não com a outra, eles aceitam um nível de confiança de 90%. Então, eles assumem um erro até 10%. Veja como é que muda de cenário agora. Vamos supor que você tivesse escolhido os 10% de tolerância de erro, os 90% de confiança. Com um valor de P agora de 0,06,
você rejeitaria a hipótese nula. Você diria que os grupos são diferentes. Concorda? Por quê? Se você aceita agora até 10%, né, e o teste diz que o acaso pode explicar até 6, opa, está dentro da minha margem de tolerância, eu vou então rejeitar a hipótese nula. Só que nesse caso você poderia estar cometendo um erro de rejeitar a hipótese nula quando não deveria. Quando não deveria. Tá? Existe uma outra situação também, pessoal, que também às vezes ocorre. Vamos supor que você escolheu 99% de confiança, você está sendo extremamente rigoroso, exigente. Ou seja, se você tolera 1% de erro, o valor de P agora ele tem que ser menor do que 0,01. Aí você faz a pesquisa e encontra 0,03. O que acontece? Ao nível de confiança de 99%, você não vai rejeitar a sua hipótese, você vai dizer que os grupos são iguais. Só que o que acontece quando você é muito exigente em termos de confiança? Fica mais difícil para você... fica mais difícil para você encontrar significância, para você rejeitar a hipótese nula, para você dizer que os grupos são diferentes. Você pode cair num erro do tipo 2. O que é o erro do tipo 2? É você não rejeitar a sua hipótese nula quando deveria. Por que isso? Olha só, veja bem. Quando você tem... Peraí, meu filho, vai lá. Senão você atrapalha o papai aqui. Vai lá, vai. Quando você tem... É difícil isso. Quebra aqui o nosso raciocínio. É igual aquela história de telemarketing, né? A pessoa te liga, te oferecendo um produto, vai falando, se você interrompe ela no meio, depois ela não sabe nem onde começa de novo, te explicar de novo sobre o produto, né? É mais ou menos o que aconteceu agora. Mas vamos lá, voltando, ó. Você agora estabeleceu 99% de confiança, tá? Então, para você rejeitar a hipótese nula, que é a hipótese da igualdade, para você dizer que um grupo é diferente do outro, o valor de P do teste tem que ser menor que 0,01, tá ok? Aí você coletou os dados, fez o teste e deu 0,03. Para essa situação de nível de confiança de 99%, você não vai rejeitar a hipótese nula. Só que você pode estar cometendo um erro do tipo 2. Qual é o erro do tipo 2? É quando você não rejeita a hipótese nula quando deveria. Porque, veja, se você tivesse sido um pouco mais tolerante, né, e colocado 95% de confiança, esse 0,03, ele seria estatisticamente significativo. Só que você pediu 99% de confiança, ele passa a não ser. Então, é com isso, pessoal, que a gente joga, vamos dizer assim, né? Na prática, é o seguinte, você consegue se proteger do erro do tipo 1, tá ok? Do erro do tipo 1, que é o quê? Você rejeitar a hipótese nula, tá certo? Quando não deveria, tá? É o erro do tipo 1. Você dizer que tem diferença quando não tem. Então, você se protege como? Definindo o seu nível, definindo o alfa, escolhendo o seu nível de confiança. Ou se é de 5%, ou se é de 1%, ou se é de 3%, pode ser qualquer valor, ou se é de 10%. O que você consegue controlar é o erro do tipo 1, que, uma vez que é você que escolhe o seu nível de significância, o seu nível de confiança. Se você quer 1 ou 5%, por exemplo, tá? De tolerância de erro, tá? De nível de significância, 1% ou 5%, tá ok? E o erro do tipo 2, que é o que a gente chama de beta, aí você reza. A gente costuma brincar, você reza. Você não tem muito controle sobre ele, mas você pode fazer algumas coisas para que você não incorra nesse tipo de erro. Uma delas é você coletar o maior número de sujeitos possível. Porque quando você tem um N, uma amostra grande, você aumenta o poder do teste. O que significa o poder do teste? O poder do teste é a sua capacidade de encontrar uma diferença significativa se realmente ela existe. Ok? Então, a gente faz isso como? Aumentando o tamanho da amostra, principalmente.
ok? Por isso que nessa hora é importante você ter, por exemplo, um cálculo amostral realizado, né? Você saber quantos sujeitos você vai precisar para o seu estudo, tá? Aí nós temos dois tipos de teste, né? Os paramétricos e os não paramétricos. A gente vai falar um pouco mais deles quando a gente for explicar o teste T e correlação lá, tá ok? Aqui a gente entra na explicação do que é uma hipótese nula e o que é a sua hipótese alternativa, ou seja, todo teste estatístico, guarda isso, todo teste estatístico, ele testa a hipótese nula. É ela que ele põe à prova. Ou você rejeita ou você não rejeita. A partir do momento que você não rejeita, você automaticamente aceita que os grupos são iguais e de que não existe relação, por exemplo, entre as variáveis. Então, numa hipótese nula, você pode estar testando diferença entre grupos ou relação, por exemplo, entre as variáveis. Tá? A hipótese nula, lembra, é a hipótese de se você tem dois grupos e você está trabalhando com média, a hipótese nula é média do grupo 1 é igual à média do grupo 2. Ou seja, os grupos não são diferentes. Essa é a hipótese nula para um teste de hipótese, de diferença entre médias. Ok? Numa hipótese nula de um teste de relação entre variáveis quantitativas ou de associação entre duas variáveis qualitativas, como é o caso, por exemplo, daquela tabelinha lá que eu mostrei para vocês, da dor lombar com a variável sexo, né? A hipótese nula é de que a relação entre as variáveis é nula, ou seja, é zero. Não existe associação entre as variáveis. Então, a hipótese nula é não existe relação, não existe associação. O Rzinho, que é a estatística do teste de correlação que vai ser calculado, ele é igual a zero. Se o valor de P do teste dá menor que 0,05, aí você rejeita a hipótese nula e vai para a hipótese alternativa. Qual que é a hipótese alternativa? As médias são diferentes. A correlação, o coeficiente de correlação entre as variáveis é maior do que zero. As variáveis estão associadas. Essa é a hipótese alternativa. Ok? Só que, conforme eu falei, todo teste de hipótese ele tem erros associados a ele. Ok? Nós temos o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2, é conceito também, tá bom? A gente já explicou aqui anteriormente um pouco sobre cada um deles, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, vou voltar a falar sobre isso lá na aula do teste T e da correlação, tá joia? Mas o importante é que o importante é você entender que para todo teste de hipótese, a gente pode estar sujeito a dois tipos de erro, o erro tipo 1 e o erro do tipo 2. O erro do tipo 1, você, de certa maneira, consegue controlar ele, porque é você que escolhe o seu nível de significância, tá? Na prática, é o seguinte, pessoal. Se você se protege muito do erro do tipo 1, ou seja, você aumenta o seu nível de significância para 0,01, por exemplo, né, você se protege mais do erro do tipo 1, você fica mais sujeito ao erro do tipo 2. Tá? Por quê? Fica mais difícil de você rejeitar a hipótese nula. Quando você é mais exigente, quando você escolhe 99% de confiança, fica mais difícil de você rejeitar a hipótese nula. Né? A não ser que a diferença entre os grupos seja realmente real e preferencialmente grande. Tá certo? A não ser que seja, como eu disse, uma diferença pequenininha numa amostra muito grande. Aí ela pode se tornar muito significativa também. Mas quanto mais você se protege do erro tipo 1, mais você fica sujeito ao erro tipo 2. Tá bom? Então, na prática, o que a gente faz? A gente não precisa ser tão rigoroso assim, por isso que normalmente convencionou-se utilizar 95% de confiança, tá? E você tem que procurar coletar uma amostra necessária para que você consiga, com o poder do teste suficiente, para você rejeitar a hipótese nula. E aí, então, você se prevenir do erro do tipo 2. Tá ok? Que é o erro do tipo 2, acontece quando você não... quando você deixa de rejeitar a hipótese nula, ou seja, deixa de dizer que tem diferença entre os grupos, quando, na verdade, ela existe. Tá?
E o erro do tipo 2, você fica mais suscetível a ele quando você é muito exigente lá no seu nível de confiança. Então, se você pede 99% de confiança, você fica mais exposto ao erro do tipo 2, porque fica mais difícil de você rejeitar a hipótese nula. Ok? Bem, na sequência, pessoal, vem aí falando um pouco mais sobre o nível de confiança, o valor do P, do teste, tá? Que é mais leitura mesmo, para ficar bem aí consolidado esse entendimento de vocês. E, por fim, nesse material, eu queria dar um destaque aqui, aqui também é leitura, né? Ah, tá. Esse gráfico é interessante, ó, porque, né, esse slide aí, porque ele representa nitidamente aquela questão que eu te falei dos intervalos de confiança, quando não há sobreposição, né, entre um intervalo de confiança e outro. Quer dizer, quando você bate um olho nesse gráfico, que é um gráfico que pode ser criado lá no Excel ou até mesmo no software, que é um gráfico chamado gráfico de barras de erros, tá? Por que barras de erros? Porque ele representa o intervalo de confiança da média, e ele utilizou o erro padrão para ser construído, né? Esses intervalos aí. Então, por isso, gráfico de barras de erros, tá? Não havendo sobreposição, você já intuitivamente fala, opa, então vai ter diferença significativa entre os grupos, né? Muito bem. Depois, a gente cai, então, na questão do tamanho do efeito, né? Aí, o tamanho do efeito, o que é importante você gravar? É o quanto, na prática, o seu resultado é importante. Existem vários tipos de tamanho do efeito. O que a gente apresenta para você aqui é a comparação entre duas médias. Existem vários cálculos e tipos diferentes de tamanho de efeito. Para cada tipo de análise, às vezes, exige um, tá? Dependendo do teste estatístico que você faz. Nesse caso aqui, eu estou falando da comparação entre duas médias, ok? Da comparação entre duas médias. Então, basicamente, como é que é feito esse cálculo, pessoal? Se eu tenho dois grupos, eu tenho duas médias, eu calculo primeiro a diferença entre essas duas médias, tá? Eu faço essa conta e depois divido pelo desvio padrão. Qual o desvio padrão que eu vou usar? Aí existem algumas condições. Então, vamos lá. O que você tem que guardar? Primeiro, você tem que responder a pergunta. Na minha comparação dos dois grupos, eu tenho alguém aí que é grupo controle e o outro experimental? Se eu tiver, você pega o desvio padrão do grupo controle, tá? Segundo, eu tenho uma situação de pré-teste e pós-teste, então se eu estiver comparando uma medida pré e uma medida pós, eu tenho o desvio padrão do pré, então eu uso o desvio padrão do pré-teste, tá? Isso é uma condição. Agora, se eu não tenho nenhuma situação nem outra, como é que eu faço? Eu faço uma média do desvio padrão dos dois grupos. De preferência, é importante que esses dois grupos tenham o mesmo tamanho, tá? Quando eles têm tamanho muito diferentes um do outro, vamos supor que um grupo tem 10 e o outro tem 50 pessoas, né? Isso impacta na variabilidade dentro de cada grupo, né? A tendência é que esse grupo com 50, a variabilidade ali seja menor do que nesse grupo com 10, né? Lembra também isso. Grupos menores, amostras menores, a chance de viés, a chance de erro, a chance de maior variabilidade ali dentro, ela fica muito maior. Por isso que eu tenho que procurar coletar sempre o maior número de pessoas possível no meu estudo. Tá, joia? Dentro, obviamente, de uma plausibilidade, uma razoabilidade. Tudo joia? Aí fez a média ali, no caso, vamos supor que está comparando homens e mulheres, como o nosso exemplo lá da aula. Faz uma média do desvio padrão dos dois grupos e joga lá. Isso vai dar um valor numérico para você absoluto, tá? E aí, esse autor, chamado Cohen, ele propõe alguns pontos de corte, ó. Então, tudo que for até 0,5 é considerado um tamanho de efeito pequeno, tá? Veja, de 0,20 até 0,5 é pequeno. Ah, e se for abaixo de 0,20? É menor ainda, é muito pequeno, tá? É muito pequeno. Se for entre 0,5 e 0,8, é moderado, tá? Então, abaixo de 0,20 é muito pequeno. De 0,20 a 0,50 é pequeno o efeito. Se o resultado der de 0,50 a 0,80, ou na verdade 0,79, é moderado. E se der maior ou igual a 0,80, é grande. Isso é
É muito comum nos artigos, tá? É uma medida, assim, meio que já tida como padrão de referência. Só que eu coloquei no slide de aula aí para você, né? Depois do slide conceitual do tamanho do efeito, eu coloquei uns outros pontos de corte, tá? Para você tomar como referência, principalmente se você tiver, por exemplo, fazendo um estudo com treinamento de força. Porque esses pontos de corte eles são sugeridos para o treinamento de força, né? Tem a referência ali de um artigo de 2013, inclusive ele faz uma diferenciação para os grupos, ou seja, em relação ao nível de treinamento da pessoa. Porque veja, pessoal, por que existe isso aqui? E por que isso aqui é muito interessante para a gente, na prática, né? O sobrenome do autor é Heyl, tá aqui, ó. Porque veja, quando você treina um grupo muito sedentário, tá certo? Quando você treina um grupo muito sedentário, qual é a chance dele melhorar? É pequena ou grande? Fala para mim. Grande. Grande. Então, a probabilidade de eu encontrar um tamanho do efeito também grande é maior, tá certo? Agora, se eu treino um grupo altamente já treinado, pô, para eu conseguir fazer o cara melhorar, pô, tem que suar, né? É muito mais difícil. Então, o que acontece? Não é justo eu utilizar o mesmo crivo para classificação do ganho do treinamento que o treinamento oferece em populações com níveis de treinamento muito diferentes, onde num grupo eu espero um ganho muito grande, no outro eu espero um grupo muito pequenininho. Significa que nesse grupo que já é muito treinado, eu tenho que botar o sarrafo mais embaixo para eles. Por quê? Porque de repente qualquer melhora ali que ele tiver, pô, já é muita coisa, mesmo que seja pequenininha. Vamos pensar aí, por exemplo, numa amostra de atleta de elite. Pô, qualquer milésimo de segundo que o cara conseguir reduzir ali, né, no teste de corrida de velocidade dele, às vezes é muito significativo, né? Ao passo que uma pessoa destreinada, quer dizer, que você conseguiria aumentar o desempenho dela muito mais facilmente. Então, por isso que tem esses pontos de corte. Você vai ver que, por exemplo, ó, aqui no caso, para a pessoa altamente treinada, qualquer resultado acima de 1 é grande, né? É considerado grande. Para o sedentário, por exemplo, tem que ser maior que 2 o tamanho do efeito, ou seja, tem que ser um ganho muito superior. Por quê? Porque você já espera que ele responda de maneira muito mais positiva, né? Que ele tem um ganho já esperado muito maior, tá ok? Então, essa classificação aí por nível de condicionamento físico, vamos dizer assim, de treinabilidade, é específica para o treinamento de força, tá? Foi sugerido por esse autor aí. Então, eu sugiro a vocês que, se porventura vocês fossem, alguém de vocês for fazer algum treinamento, algum trabalho com treinamento de força e for apresentar medida de tamanho do efeito, que eu acho pertinente, você está aprendendo aqui a necessidade e a importância de se fazer isso, é legal você usar esse referencial aí, e não o referencial lá do Cohen. Tá beleza? Bem, com isso a gente chega aí ao final, tá? Os outros slides aí é mais leitura mesmo, tá? E outras possíveis dúvidas a gente pode aí esclarecer agora para você, caso tenha ficado alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Vou descompartilhar a tela aqui, para a gente poder fechar essa parte da apresentação, e até saber de vocês o seguinte, o que vocês preferem? A gente avança um pouquinho agora e eu faço a explicação lá rapidamente da tabela 4, pelo menos relembrando vocês as formulinhas ali, e a gente já mata isso aqui hoje, tá? Ou a gente marca uma outra aula síncrona, né? Síncrona, presencial não, né? Uma outra aula síncrona amanhã no mesmo horário. O que vocês preferem? Professor, você vai deixar essa aula gravada lá? Essa eu vou, a de hoje eu vou. Então vamos fazer, tipo, se o povo não puder ficar, deixa lá gravado, que aí amanhã não precisa de entrar só por conta de pouca coisa que ficou. Beleza, maravilha. Todo mundo concorda aí, pessoal? Que eu vou fazer isso, hein? Sim. Muito bem. Então vamos lá, vou compartilhar aqui a planilha, então, agora rapidamente com vocês, tá?
Vamos lá, então. Me diga aí, pessoal, a maioria de vocês já postou? Eu não olhei ainda lá as postagens. Fala do quê? Al- Da última al- atividade? Da tarefa 4. Alguém tentou fazer e não conseguiu? Eu fiquei com dúvida só em questão lá do índice de confiança 95, do limite superior e inferior. Como Beleza. fazia ele no Excel, eu não sei porque você consegue achar o índice de confiança 95 na fórmula lá, mas os limites eu não consegui identificar. Aí eu peguei uma fórmula, eu pesquisei, peguei a fórmula e fiz a fórmula manualmente. Ah, beleza. Ah, ué. Nas turmas aí, o pessoal normalmente também utiliza essas formulinhas aí, mas assim, eu não recomendo, não. Eu prefiro que vocês façam a maneira utilizando dessa maneira que eu estou explicando, que eu acho que é mais fácil de entender. Aquela formulinha lá, ela é um pouquinho mais complicadinha, né? Porque você jogar direto aí na fórmula do índice de confiança, você tem 95, mas você não consegue ter os limites, né? Ah, então. É por isso. É porque lá, provavelmente na hora de criar, na hora de inserir essa formulinha lá, provavelmente você vai ter que dizer lá, informar quais os limites, etc. Ou então primeiro calcular um, depois calcular outro, entendeu? Sim, Como eu não tenho o hábito de fazer pelo Excel, eu particularmente nunca testei, não. Eu sim, prefiro fazer dessa maneira aqui. Por mais que, igual eu falei com vocês, tá? Por mais que o 1,96 que a gente padroniza aqui para fazer os cálculos, esse valor ele varia conforme o tamanho da amostra. Ele não é esse valor, tá? Que o software vai utilizar lá necessariamente, tá ok? Normalmente vai ser esse valor quando a amostra for grande. Por isso que eu coloquei observação lá no rodapé do slide lá de aula sobre essa questão do 1,96. Então, a finalidade aqui é que você entenda o conceito, tá? sim, O conceito, beleza? sim. Outra coisa também, que eu acho que a moda, se eu não me engano, do IMC, ela não vai achar, porque ela dá uma conta quebrada Isso. muito grande. Aí ela dá um ND lá e não Então, determina. por que dá o ND? Porque não tem moda, Não tem moda. Eu até pensei tá? em arredondar ela para duas casas decimais, para ver. Aí ia Não achar, adianta, mas eu não porque como essa variável, se você clicar nela ali, você vai ver que tem um monte de casa tenho. decimal. Como essa variável ela foi calculada, né, a partir do Sim. peso e altura, ela é uma variável derivada, e aí não coincidiu nenhum valor ser igualzinho ao outro. Então, por isso que dá o hashtag lá da moda, porque para ter moda tem que ter pelo menos um valor igual ao outro. Se não tiver, não tem. Se eu tivesse feito isso, de arredondar duas casas, aí ia ter, eu acho que, dois valores repetidos aí, mas aí acabou que eu deixei sem ter. Isso mesmo. Bem, sobre a tarefa 4, pessoal, observem que na postagem da tarefa, eu deixei aqui, né, tabulado como palavras. Então, se porventura você substituiu lá ou vai substituir, seria legal que o fizesse, né? Até porque você aprendeu isso, né? Que você não deve digitar os números, mas sim os nomes, mas sim os números que representam cada categoria. Você pode fazer isso também. É só lembrar o valor que você colocou de codificação, né? Que você atribuiu para cada classificação. Então, por exemplo, no IMC, se você clicar aqui, você vai perceber que tem 4 classificações: baixo peso, normal, obeso, sobrepeso e obeso, né? Uhum. Cuidado, ó. Por exemplo, obesidade aí vem em terceiro, depois sobrepeso por último. Por quê? Porque ele ordenou aí de forma alfabética, tá ok? O Excel ele fez isso de forma alfabética, mas você sabe que, né, e deve codificar da seguinte forma: 1 baixo peso, 2 normal, 3 sobrepeso e 4 obeso, ok? Então só toma cuidado na hora dessa codificação, porque depois você vai ter que preencher lá embaixo, né? No quadrinho das variáveis quali, ó, tá? Sim, ô Zacarão, eu não quantifiquei lá, não mudei não. Aí embaixo eu mandei contar, o Excel fazer uma contagem das palavras que estão lá. Aí ele me deu cada um. Ótimo. E muito bem, muito pertinente é o comentário, porque é uma outra forma também, né? O Excel ele tem uma formulinha que é conte.se, Uhum. né? Então você entra com a formulinha ali, você manda buscar e tal, e ele vai contar. Mas lá na aula, né, nossa
né? Eu mostrei para você que é uma das funcionalidades do filtro, né? Você pode aqui vir, filtra. Caso você não conhecesse essa funçãozinha do Excel, é uma outra forma que você pode fazer, tá ok? É de uma maneira, assim, bem mais manual, né? Mecânica, mas é fácil também. E mostra para a gente a utilidade que tem a função filtro. Então, contou lá cada categoria, você vai preencher aqui e depois calcula os valores percentuais, igual você aprendeu lá na nossa aula prática, tá bom? Aí aqui, ó, vem a estatística univariada, tá certo? Univariada, você vai calcular todas essas estatísticas aqui para cada uma das variáveis, o quê? Quantitativas. Então, eu coloquei aqui propositalmente para você começar o cálculo na coluna D. Por quê? Porque a partir da coluna D é que eu tenho as variáveis quantitativas, tá certo? Lembrando que eu só faço esse cálculo dessas estatísticas todas aqui, ó, para variáveis o quê? Quantitativas. Tudo bem? E aí você aprendeu que para fazer média, como é que é? Você é igual o quê? Média. Você não quer uma média? Escreve média, ó. M, acento agudo, tem que ter o acento, senão ele vai aparecer para você a mediana, tá? Média. Clicou lá na função média, tá? Vai lá em cima, primeiro sujeito, clica, arrasta até o último, que eu até brinquei, né? Falei, é a parte mais difícil, é o que você mais gasta tempo, ficar subindo e descendo ali a barrinha de rolagem, ó. Fecha o parênteses, deu enter, ó. Calculou a média. Mediana, qual que é a formulinha? Igual med, tá? Escreveu med, ó, já aparece ali, mediana. 2 cliques na função, vai lá, seleciona os dados, tá? Ó, e vai. Moda, igual modo, tá? Modo, 2 cliques lá, mesma coisa. Vai lá, seleciona, cuidado para você não selecionar a coluna trocada, tá bom? E vai, ó. E já aparece ali, ó. Média, vamos arredondar, ó, 45, quase igual, né? A mediana, a média um pouquinho à esquerda, né? Pouquinha coisa. E a moda 49. Desvio padrão, igual. Aí tem vários, né? Começa escrevendo lá, ó, desvi. Aí já apareceu um monte. Aí eu falei para você, ó, escolhe esse aqui, ó, desvipad.a. Ah, mas no meu não tem. Pode ser o desvipad A também, se tiver aí, sem o ponto, não tem problema, tá? O importante é o conceito, tá, pessoal? O importante é você aprender o conceito de um padrão, a interpretação, e no Excel aí, obviamente, como que calcula e tal, mas o mais importante aí que eu penso para vocês nesse momento, vocês entenderem o conceito. Fechou lá, bem, 7.3. Aí, ó, coeficiente de variação, é uma continha, você não precisa calcular, você precisa só dividir um pelo outro, ó, igual, quem? Como é que é a formulinha? Clica, desvio padrão, Da média, dividido por quem? Pela média. Opa, moda não. Média, ó, ok? Enter, ó, perceba, não está configurado, tá vendo? Para porcentagem, tá? Vou aumentar o número de casas decimais ali, ó. Tá? Vou aumentar o número de casas decimais, ó. Tá vendo? 0,16. O que significa isso? Coeficiente de variação, 16%. Se você quiser, transforma lá em cima, ó, formata para porcentagem. Ó. Clicou ali, ó, 16%. Tá? Fica mais fácil a visualização, tá ok? Valor mínimo, igual, não é mínimo? Escreve lá. Acento agudo no I, né? Já aparece lá, ó, mínimo, tá? Seleciona, ó, e vai, ó, tá? 28 anos, igual, máximo, escreve, acento agudo no A, máximo, vai lá, desceu, filtrou, beleza. Erro padrão, aí lembra, erro padrão é uma formulinha que você tem que colocar aí, tá? E aí eu disse para você, como é que eu calculo o erro padrão? Desvio padrão dividido por raiz quadrada do tamanho da amostra. Quantos sujeitos eu tenho na amostra aí? Fala para mim. 51. Então, ó, cuidado, né? Alguns aí mandaram até mensagem, né? Falaram, professor, mas tem o N aqui do sujeito é 56, mas como é que é isso? Lembra, isso aqui é como se fosse o nome da pessoa, mas a quantidade de gente que tem aí, né? A quantidade amostral são 51 sujeitos, ok? Um ou outro aí foi excluído, por algum motivo,
tá joia? Ou perdeu, ou eu quis tirar ele mesmo. Tá bom? Bem, como é que eu faço então? Ó, igual, o desvio padrão você já tem calculado aí, não tem? Ó, clica lá no valor do desvio padrão. E por que você vai fazer isso e não vai digitar aí 7,3, que é o desvio padrão lá dessa variabilidade? Porque depois você vai copiar as fórmulas todas para o lado, você já ganha um tempo danado, você já faz tudo automaticamente para todas as variáveis ao mesmo tempo, beleza? Então, ó, desvio padrão dividido por, aí eu disse para você que é raiz quadrada, raiz, ó, escreve lá, raiz, aí já dá aqui, ó, raiz, ó, retorna a raiz quadrada de um número. 2 cliques, abre o parênteses, você vai digitar o valor. Qual que é o tamanho amostral mesmo? Esqueci. 51. 51. Fechou o parênteses, ó. Acabou o problema, ó. Erro padrão de 1. Aí também... Oi? Ô, Zacarão, aí também eu fiz diferente, porque eu já tinha preenchido lá embaixo a quantidade de o N que era, e eu selecionei a célula lá. Direto. Tudo bem, sem problema. Você só tem que garantir que na hora que você copiar e arrastar, você não vai perder a referência. Eu bloqueei ela. Beleza, beleza. Tá avançadíssimo, né? Muito bem. Então, pessoal, agora eu vou criar o meu intervalo de confiança para a média, ok? Primeiro lá, ó. E aí, quer dizer, poderia ser um embaixo, outro em cima, tanto faz, tá, pessoal? Mas como eu disse para você aí, que em cima ali, até não ficou nada intuitivo, né? Em cima eu coloquei o inferior, embaixo o superior, mas tudo bem, não tem problema. Então, já que é o inferior, eu sei que eu vou calcular média menos 1,96 vezes o erro padrão. Então, é o que eu vou colocar lá, ó, igual. A média você tem de idade, ó, que é 44,7. Você vai clicar lá na média, sinalzinho de menos. Aí agora que entra a composição da formulinha, ó. 1,96, que eu didaticamente falei para você utilizar para facilitar aqui o nosso entendimento, beleza? Vezes quem? O erro padrão de estimativa, que está logo aqui em cima. Né? Que é na célula ali, ó. Aquele 1 ali. Ih, ó, já perdeu tudo aqui a referência. Deixa eu arrumar aqui. Vezes esse aqui, agora sim. Então fica, ó, o D55, ou seja, a coluna D, a linha 55, que é o valor da média, menos 1,96 vezes quem? O erro padrão da média, que está na coluna D, na linha 62. Beleza. Limite inferior, 42,7. Limite superior, qual que é? Igual, média, mais 1,96 vezes o erro padrão estimativo. Limite superior. E depois, a assimetria. Como é que eu calculo? Né? Igual distorção. Aí aqui é o nome que é um pouco diferente, né? Distorção. 2 cliques, ó, foi lá em cima, selecionou todos os dados, fechou, pronto. Menos, olha que interessante, deu negativo, não deu? A média não está ligeiramente à esquerda da mediana? Lembra daquilo, para onde a cauda vai, a média vai atrás. Se a média está deslocada à esquerda da mediana, por isso que deu um valor um pouco negativo, mas muito pequenininho também, né? Dentro da faixa ali de menos 1 mais 1. Curtose igual a curte. 2 cliques. Ó, subiu lá, desceu, fechou. Pronto. Então, pergunto para vocês. Considerando os valores de assimetria e curtose, eu posso dizer que a variável idade para esse grupo aí apresenta ou não uma distribuição aproximadamente normal? Sim ou não? Com base nos valores de assimetria e curtose, eu poderia dizer que a minha variável idade, a idade desse grupo, a distribuição dessa variável, ela tem uma distribuição normal ou não? Sim. Sim. Por que sim? Porque os valores têm que estar entre menos 1 e mais 1. Exatamente. Então, ó, vou passar aqui para 2 casas decimais, ó. A simetria menos 13 está dentro do intervalo de menos 1 a mais 1, está ali dentro. E menos 0,66 de curtose também. Veja que a curva é um pouco mais achatada, concorda? Se é menor do que 0, ela é mais achatadinha e não tão pontuda assim, essa distribuição aí. Beleza? Beleza. Pessoal,
Oi, fala. Você só me mostra esse erro padrão de novo aí, como você fez ele, que o meu deu diferente. O erro padrão, ó, igual, clica no valor do desvio padrão, que é 7,3, no caso aqui da idade, dividido, raiz quadrada, aí você escreve lá, raiz de 51. Ah, tá. Beleza? Aí tem que dar igualzinho. Não, beleza. Aí, pessoal, depois, acabou o problema. Seleciona tudo aqui, ó. Vem aqui embaixo, ó, posiciona o mouse, ficou ali, aquela cruzinha ali, ó, na quina, clica, segura, arrasta para o lado. Existem várias formas de você copiar também para o lado, mas essa é uma. Ó, pronto. Olha que beleza. Aí você vê um hashtag aqui do IMC, ó, que é quem isso? Aí você fala, nossa, errei. Não, não errou, não. Ó, moda, não tem moda. Tá? O grupo não tem moda. Essa variável aí não tem moda. Tá bom? E aí, veja, ó. Flexibilidade, 35% de coeficiente de variação. Alta variabilidade, né? Só que olha aqui, ó. A distribuição é normal. A distribuição é normal. A curtose é um pouco mais achatadinha. Olha como é que as coisas são coerentes, ó. A curtose é negativa, não é? Então a curva é mais achatada. A curva é mais achatada significa que as pessoas estão mais afastadas da média. Confirma aqui com valor mais alto de coeficiente de variação. A variabilidade é maior. Se a variabilidade é maior, as pessoas realmente estão mais afastadas da média. Veja que bacana, né? Veja a variável, a pressão arterial sistólica de repouso, ó. Se você olhar os valores de assimetria e curtose, você diria, eu diria que provavelmente não deu uma distribuição normal, não. Essa variável aí. A curva é muito pontuda, concorda? Ó? Muito pontuda, por quê? Porque a curtose é 3,3. Significa que as pessoas estão muito próximas à média, concorda? O coeficiente de variação é pequeno, 12% só. Realmente, você tem muita gente ali próxima à média. Essa curva, então, os seus dados, se você fizer um histograma dessa variável, ela vai dar uma curva mais pontuda, porém com uma assimetria mais para a direita, tá vendo? 1,39. Por quê? Ó? Embora aqui deu o valor de média e mediana deu igual, né? Ó, é até estranho isso, né? A média, na verdade, ela deveria estar mais deslocada à direita, tá certo? Mais deslocada à direita, já que a assimetria deu positivo. É nessa hora, por exemplo, que eu não confio muito no Excel, tá joia? Porque os cálculos aqui estão todos certinhos, tá bom? Dúvidas, pessoal? Não, tranquilo. Ó, só fazendo um comentário agora final. Se eu quisesse fazer uma análise bivariada, vamos supor que eu quisesse comparar aí o grupo muito ativo, o pouco ativo e o muito ativo, né? O que você poderia fazer, ó? Seleciona só a sua planilha de dados, ó. Tá? Só os dados, não seleciona tudo lá na quina da planilha, igual eu mostrei para vocês aquele dia, não. Só os dados. Aí você vai lá, ó, ordena os dados, ó, classificar, filtrar, ó. Classificar e filtrar, você vai lá, classificação personalizada. Pede, por exemplo, para classificar pelo IPAC, tá? Como tá ali escrito, né? Eu quero primeiro pouco ativo. Então, como o P é depois do M, né? Eu vou colocar dizer, porque aí o pouco ativo vai vir primeiro. É como se viesse o 1 e o 2, tá? Se eu tivesse colocado o número. Muito bem. Veja, você pode... O que você pode fazer para você fazer uma análise comparativa dos grupos? Você pode, por exemplo, ó, pegar essa caixinha aqui, ó, toda, copia ela lá para baixo e faz duas caixinhas dessa. Uma, né, fazendo o cálculo somente no intervalo do grupo pouco ativo, ó, até aqui, por exemplo, tá certo? Calcula todas as estatísticas utilizando esse intervalo de dados. E depois o outro quadrinho você faz calculando para o muito ativo, tá? O único cuidado que você tem que ter é para não entrar aí no intervalo de dados aí de um grupo do outro. Depois, aí o que acontece? Você acabou de fazer uma análise bivariada, ou seja, você calculou as estatísticas de um grupo, a estatística de outro, e depois você quer comparar esses dois grupos. É uma forma. Aí você pode, inclusive, comparar para todas essas variáveis aí, você pode comparar, por exemplo, os intervalos de confiança.
e verificar se tem sobreposição, se não tem, se vai dar diferença aqui, se vai dar diferença ali. Tá ok? Você já tem condição de fazer isso, tá? Porque você já aprendeu os cálculos. Agora, quer dizer, a partir desse conhecimento que você adquiriu, é aplicar, né, ele em diferentes contextos. E aí eu te disse, já te dei uma dica aqui, quer dizer, quer fazer uma análise bivariada no seu trabalho para as variáveis quantitativas? Ordena lá no Excel, calcula uma caixinha, né, de estatísticas de um grupo, depois calcula do outro. Com isso daí, inclusive, depois você consegue calcular os tamanhos de efeito. Cria uma outra formulinha lá embaixo, faz a média de um grupo, menos a média de outro, divide pelo desvio padrão. Quer dizer, você vai aumentando a sua possibilidade de análise aí. Tá certo? Pessoal, assim, por mim, acho que dou por encerrado aqui essa explicação. Eu acredito agora que vocês já têm aí plena capacidade de realizar aí essa tarefa 4, tá joia? Qualquer outra dúvida, podem postar lá na mensagem lá pela plataforma, tá joia? Mandar e-mail, enfim. A gente fica à disposição, espero que vocês tenham gostado da aula. E só fechando, então, se vocês têm mais alguma pergunta a fazer, mais alguma coisa a esclarecer, para a gente poder terminar. Só agradecer, eu acho que foi legal a aula, eu gostei. E só perguntar, porque eu já fiz atividade, só estava errado aqui lá. Você acha que precisa de modificar lá ou não precisa, não? Porque eu já postei. Se você quiser, se você conseguir postar de novo, você pode corrigir e posta de novo lá. Eu acho que tá permitido o novo envio, vê lá. Mas se não tiver também, tudo bem. O importante é que você já corrigiu aí, já aprendeu, isso é que importa. Beleza, então. Muito obrigado. Valeu, aí. Boas férias para você também. Valeu, um abraço aí, pessoal. Tudo de bom, hein? A gente se fala. Carol. A gente se Tchau, fala. tchau. Boas férias. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.